Tem pessoas que, por sua trajetória, sua postura e suas ações, marcam a gente, a população e a sociedade. Um papo dinâmico com pessoas assim é mais que entrevista, é, na verdade, uma homenagem. Nesse sentido, nós vamos entrevistar aqui o vereador mais antigo de Goiânia. Nós vamos tratar do plano diretor e muitos assuntos sobre a vivência parlamentar. Agora, no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos entrevistar aqui o vereador mais antigo, com 10 mandatos na Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Anselmo Pereira. Seja bem-vindo, vereador, no nosso Papo Dinâmico. Muito obrigado pela presença. Um prazer muito grande estarmos aqui na nossa PUC TV Goiás e no nosso programa Papo Dinâmico. É uma honra muito grande, professor Daniel, estar podendo dividir esse espaço nesse momento com você, os nossos assinantes e telespectadores. Ok, a gente fica muito honrado com a sua presença aqui. 10 mandatos. Você, então, o seu primeiro mandato, você tinha o quê? Você era adolescente? Na verdade, não adolescente não. Naquela época você não era maior de idade plenamente, civilmente, com 18 anos. Eu tive que ser emancipado com 18 anos e meio para que eu pudesse disputar as eleições nos anos de 1976. Fiquei suplente naquele período, assumi e de lá para cá ganhei todas as outras eleições. Inclusive um mandato de deputado que eu ganhei nos anos 90 e não quis assumir, fiquei 4 dias deputado e já tinha ganhado para vereador. Eu sou meio turco, né? Não queria trocar 4 por 2, fiquei vereador. Pois é, e qual é a sensação assim hoje na Câmara, assim, com tanta gente nova na Câmara? Como é que você se sente no meio desse tanto de novidades, pessoas inexperientes? Na verdade, o novato, o vereador que inicia, ele vem com muita força, vem com muita vitalidade. É isso que é bom para nós que estamos lá há muito tempo, porque ele traz muitas inovações. Veja você que, por exemplo, nós vamos fazer agora o estudo do Código de Posturas. Eu sou o último relator dos anos 80. Ele volta agora. Quando ele volta, ele pega uma geração de vereadores novos. Quando eu relatei o Código de Postura, não tinha telefone celular. Então agora nós temos telefone celular, nós temos internet, uma série de ações que faz com que o vereador novato, que tem experiência da vida moderna, ele pense como legislador e coloque dentro das novas leis do município de Goiânia a sua realidade. Então o vereador novato, ele sempre dinamiza o processo legislativo. É muito importante que tenha, de qualquer maneira, uma alternância de pessoas dentro do Poder Legislativo, do Executivo e até mesmo do Judiciário. Hoje tem quantos partidos hoje na Câmara? Todos assim, então lá são 35 vereadores? É uma pergunta meio complexa, porque há muita principalmente agora há uma troca de partidos muito grande para que as pessoas possam buscar uma legenda mais favorável, ganhar as eleições, ou mesmo porque o partido mudou e assim sucessivamente. Mas eu acredito que nós temos lá uma média de mais de uma dezena de partidos representados dentro do Poder Legislativo. Os partidos interferem muito na ação do parlamentar, ou os vereadores em si formam um corpo independente? Nós ainda estamos no sistema antigo, onde o vereador e suas ações, alguma das vezes, sobrepõem ao partido. Entendi. Existem partidos que são partidos mais centralizados, mais ideológicos, principalmente da esquerda, que prevalece a ideologia do partido. Entendi. Agora, os partidos mais modernos, eles determinam que o próprio vereador, ele sobrepõe ao programa do partido. Até porque aquele partido, ele não exigiu e não exige o comprometimento que deveria exigir do seu programa. Termina que o vereador se transforma em mais forte do que é a representatividade, do que determina os programas do partido. Qual foi o melhor desse tempo todo, quase, aproximadamente 40 anos no parlamento, principalmente no parlamento municipal, qual foi o melhor momento da sua atuação no parlamento? É este agora ou já teve momentos melhores? Não, teve vários momentos bons. Goiânia, eu vou citar um exemplo. O parlamentar tem que estar atenado com
as causas e os movimentos da sua cidade. Goiânia, na década de 80 para 90, vivia 1/4 dela na clandestinidade dos seus bairros. Então, para mim, foi o melhor momento daquela época, dos anos 80 para 90, até beirando 2000, quando você fez leis e fez instrumentos que tornasse a Goiânia legal. Tornando a Goiânia legal, com seus bairros legalizados, nós pudemos fazer melhores investimentos, buscar recursos, inclusive fora do próprio orçamento do município, recursos vindos de emendas parlamentares federais e estaduais, para você poder aplicar na cidade. Para mim, esse foi o grande momento. Você tinha aí mais de 150 loteamentos irregulares e clandestinos, e eu pude, como legislador, ajudado pelos anseios da comunidade, fazer leis que beneficiaram e tiraram Goiânia desse marasmo da clandestinidade. Então o cidadão passou a ter sua própria escritura, o bairro passou a ser legalizado, eu pude investir mais em colégio, escola, posto de saúde, praças, buscar recursos vindos de Brasília, de emendas parlamentares federais, poder aplicar naqueles bairros e naquelas diversas situações. Para mim foi um momento onde eu penso que produzi muito mais. Após a Constituição de 88, a Constituição Federal, veio a elaboração da lei orgânica. Você estava lá no parlamento, né? Eu fui relator da lei orgânica do município. Para começar a perguntar, eu fui relator também da lei orgânica. Para quem não sabe, a lei orgânica é uma espécie de constituição do município. A Constituição. Na verdade, então, eu fui um parlamentar constituinte municipal. Isso é um privilégio para todos que estiverem naquela época, tanto no Congresso Nacional, quanto nos seus municípios, você ser um legislador da Constituição do seu município. Também eu fui relator do regimento interno da casa. Quer dizer, então você vai juntando uma série de peças que termina que você começa a notar que você participou de quase tudo que aconteceu nesses 40 anos no município de Goiânia, tanto da forma de legislar, quanto também na forma de fiscalizar. Você passou por vários momentos na Câmara, né? Momentos de bom relacionamento com o Poder Executivo, momentos de dificuldade e tal. Qual o segredo de ter passado esse tempo todo sempre numa postura de convergência, de conciliação, de entendimento? Qual o segredo disso? A população, quando nos elege, ela não pergunta para mim se eu sou de oposição ou de situação. Inclusive, eu acho que deveria ser isso mesmo. Ganhou? Ganhou. Esquece o passado, esquece os palanques e vamos trabalhar em benefício da sociedade. Eu vejo mais ou menos que esse é uma das equações que deram certo para que eu tivesse uma longevidade de vida parlamentar. Então você construir e edificar arestas, o povo não gosta disso. O povo gosta que você, ao surgir problemas, você foi pago para isso. É como se você fosse gerente de uma empresa, surgiu um problema. Teve um casuísmo, teve uma tempestade, arrancou o telhado da nossa PUC TV Goiás. Eu tenho que ser rapidamente eficiente para fazer com que o telhado seja refeito e as coisas voltem ao normal. Então, a população não interessa em brigas. Hoje, o que eu vejo que a população mais abomina, sinceramente, são as intrigas parlamentares e as intrigas entre executivos. A população não aceita mais isso. Ok, a existência de conflito sempre existe, né? Quer dizer, não é possível viver sem conflito, mas que seja resolvido de uma forma parlamentar, né? De uma forma dialogada. Até hoje, tivemos uma reunião muito boa na Câmara, uma reunião justamente para essa finalidade, com todos os vereadores. A primeira coisa que eu disse no final da minha palavra é que não contaminem as decisões da Câmara e as decisões para levar para o Executivo pelo emocional. O emocional, ao meu ver, sempre foi a grande derrota do homem público. Todas as vezes que o homem trabalhou de forma emocional, o político, ele infelizmente foi fadado ao insucesso. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos ver aqui com o vereador Anselmo Pereira, né, como é que deve ser a atuação do parlamentar sob o ponto de vista da prática mesmo, né? O que ele deve fazer? Ele faz leis? Que outras ações o vereador faz? Daqui a pouquinho a gente volta.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos aqui com o vereador mais antigo da Câmara de Goiânia, com 10 mandatos, o vereador Anselmo Pereira. Está falando aqui da sua experiência como vereador, da vida parlamentar, da importância, né, do parlamento, da Câmara, né, para a cidade de Goiânia. E também nós vamos falar do plano diretor de Goiânia, um novo plano que deve entrar em vigor nos próximos meses, né? Vereador, o poder... A Câmara Municipal, ela é importante realmente para a vida da cidade? Você foi muito feliz. Depois da Constituição de 88, o Poder Legislativo, eu que tenho muita experiência, ele, sabendo do seu papel, ele se torna realmente o grande representante da sociedade. Eu costumo dizer para os cidadãos, eles às vezes se assustam muito, às vezes até para alguns advogados e operadores do direito, eu falo, você não faz lei, eu faço a lei em nome do povo. Você obedeça a lei. Se achou que a lei está errada, entra com o Madin, invoca a inconstitucionalidade dela, faz o que você bem entender, menos legislar. Então, a Câmara, hoje, depois de 88, ela é fundamental. Ela vai reger o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, ela vai organizar o orçamento do município, ela vai impor o orçamento impositivo que agora existe e ela vai fazer o papel mais importante, fiscalizar. Se o executivo não está fazendo aquilo que a Casa do Povo pediu, ele está sujeito, inclusive, a uma série de penalidades que o próprio legislativo pode provocar. Então, ao meu ver, o legislativo forte é o sucesso de uma grande administração para o seu município. Tem muita juventude, muitos jovens, que assumem uma postura apolítica, não quer mexer com política, que acha que não é coisa boa, que não é coisa limpa, não sei o quê. Que conselho se daria para esses jovens? Uma pesquisa recente mostrou isso, né, que há muita aversão à política, principalmente entre a juventude, embora agora com a filiação aí para a campanha que foi feita para os jovens de 16 anos, né, fazer o título de eleitor, foi surpreendente e pegou essa aí. Mas a campanha já foi feita justamente por isso, porque houve, né, esse score aí de que muita gente, muitos jovens não gostavam de política e não queria se envolver com política. Que orientação, que conselho você, depois de tantos anos mexendo com política, que conselho você dá para a juventude? Mexa com política ou se afaste de política de vez? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que o grande culpado da juventude não querer se envolver no aspecto político é o próprio político. Essa anemia que o jovem tem sobre política é porque ele está cansado de ver escândalos, ele está cansado de ver desacertos, ele está cansado de ver que há uma série de medidas que deveriam dar certo não deram, ele está cansado de ver dinheiro público que deveria ser aplicado para uma coisa altamente necessária é aplicado em alguns, como nós chamamos, elefantes brancos, que nada serve à sociedade. Mas eu quero dar um conselho. Quando o cidadão pega o ônibus em Goiânia, ele vai depender de política. Sim. Nós temos agora em Goiânia 4 anos sem aumentar a tarifa de ônibus. Graças, sabe a quem? A Câmara Deliberativa, cujo representante da Câmara está lá. Se não tivesse um político, provavelmente nós estaríamos já aumentando as tarifas de ônibus. Quando você vai para o seu bairro e não tem iluminação, e corre o risco de ser assaltado, depende da política urbana para que chegue até a sua rua e a sua praça equipamentos altamente necessários. Então, o cidadão que não se envolve na política, ele está cometendo um dos erros mais graves da sua vida, a omissão. E aquele que se omite não tem o direito de reclamar. Então é preciso que corra rapidamente, faça o seu título com 16 anos, exercite a sua cidadania, critique, vote alguém, cobre daquele alguém aquilo que você depositou nele, a confiança, o seu trabalho, a sua vontade de ter oportunidade de se formar, a vontade de ter oportunidade de ter emprego e assim sucessivamente. Se rebele, seja político, proteste.
Pois é, cresceu muito nos últimos anos um sentimento de que o político, principalmente do poder executivo, tem que ser um gestor, como se ele fosse um presidente de empresa, né? O presidente da República tem que ser uma espécie de presidente de empresa, o governador, uma espécie de também um presidente, um diretor, presidente de uma empresa, o prefeito e tal. Embora o poder público, seja a União, seja o Estado, seja o município, são entes políticos, não são empresas, né? Então, na sua opinião, precisa mesmo qual que é mais importante? Que o presidente, o governador e o prefeito sejam eminentemente políticos, ainda que tenha noção de gestão, ou tem que ser eminentemente gestor, tipo assim, administrador de empresa? É impossível o cidadão que vai para uma campanha eleitoral. Antigamente você ficava 6 meses fazendo uma campanha eleitoral. Depois passamos para 45 dias. Agora está menos de 40 praticamente, porque quando você faz o registro, perde 5 dias. Ele tem que ir ao encontro da população. Ele tem que se comprometer com algumas causas que a população e alguns programas que a população exige. Como é que ele, ao sentar na cadeira, diz, bom, agora eu não sou mais político, eu sou gestor. Então ele se elegeu para coisa errada. Sim. Porque ele não pode ser eminentemente gestor e nem excessivamente político. Perfeito. Ele tem que mesclar as duas coisas. Se ele não for um homem competente como gestor, eu dou um conselho: se cerque de bons gestores, de bons oficiais de serviços, para que ele possa, com a sua vontade política, que não é dele, mas do povo que o elegeu, fazer com que, através da gestão, os atos políticos dele configure o sentimento que a população queria realizado. Então não adianta só ser muito político e muito menos gestor. Porque quando ele saiu para a campanha, não era gestor. Ele era político. Sim. Ao sentar na cadeira, se não dá conta de ser a figura de gerência, se cerque de bons secretários competentes que tenham uma visão de gestor. Perfeito. Bom, em relação ao plano diretor, a Câmara aprovou este ano o novo plano diretor. Salvo engano, o plano que ainda está em vigor é de 2007, né? A Lei Complementar 171. 171. Exatamente, um número estranho. Horrível, né? Horrível, mas de 2007. Esse plano ainda está em vigor, não é isso? Continua em vigor até dia 1º de setembro. Nós temos que ir até lá aprovar na Câmara, por força da lei que vai entrar em vigência, mais de 15 leis complementares que deverão ser aprovadas antes da vigência definitiva do plano diretor. E tem tempo suficiente para isso? Porque tem um mês de julho todinho. Nós já vamos mandar para lá 4 leis. O estudo de impacto de trânsito, o estudo de impacto de vizinhança. Nós vamos mandar para lá a reforma do Código de Posturas, que eu acabei de falar. Temos aí uma mini reforma do Código Tributário. Já fizemos uma reforma do Código Tributário, vamos fazer mais uma, porque houve alguns desacertos. Você fala, não, vou mandar para lá, porque você fala também como líder do prefeito. Como líder do prefeito, né? Tá. Então, tudo isso está chegando. Sim. E deverá ser debatido e aprovado até dia 1º de setembro. É necessário que isso aconteça. Se não houver condições de aprovar todas essas leis, vai ter que prorrogar a vigência do novo plano? Não necessariamente. Isso não dá para fazer uma conciliação e procurar dar celeridade, como se diz, preferência a determinadas leis que chegarem à Câmara e estipular prazos para que o Executivo mande e para que a Câmara também aprove. Ou seja, temos que impor um rito sumaríssimo no processo legislativo. Mas é importante que essas leis complementares, por exemplo, o Código de Parcelamento do Solo de Goiânia. A última lei, até tinha o nome de Lei Anselmo Pereira. Era 7.222, que trouxe as leis de loteamento de Goiânia e trouxe também uma lei que legalizava esses loteamentos irregulares e clandestinos. Ela foi revogada em 2007. Veja você, que de 2007 para 2017, que devia ter um novo plano, 10 anos. Para 2022, mais 4. Nós temos 14 anos sem a vigência de certas leis que são fundamentais para Goiânia. Cito, por exemplo, a Lei Ambiental de Goiânia. Goiânia tem 88 anos e é uma capital que não tem a lei ambiental. Ela decide a vida ambiental da cidade por resoluções. Isso é extremamente perigoso.
O que é bom nesse momento pode ser que não seja bom daqui a 2 anos. É preciso que tenha leis e que tenha regras definidas. Plano diretor de Goiânia, fundamental. Precisa, inclusive, ser atualizado, e a emenda minha, de 2 em 2 anos. A cidade ela se movimenta, às vezes, sem a vontade nossa. Determinados bairros surgem, de repente, criam lá atividades comerciais de avenidas, movimento que precisa ser. Então, veja uma coisa, plano diretor, fundamental. Leis complementares, urgente, para que essa equação dê certo para o benefício da cidade. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos ver no próximo bloco com o vereador alguns pontos mais, assim, digamos, interessantes do novo plano diretor, uns pontos mais polêmicos, daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e também nas redes lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos falando aqui da Câmara Municipal de Goiânia, do processo legislativo e também sobre o plano diretor de Goiânia com o vereador, que eu chamo decano, né, por ter 10 anos, ou 10 anos não, 10 mandatos, 40 anos, né, de vereador na Câmara de Goiânia, o vereador Anselmo Pereira. Então, vereador, o plano diretor a gente vê assim, houve muita crítica de que não houve discussão suficiente sobre o plano diretor. Isso procede? Eu até me ajeitei aqui na cadeira. Eu acredito que houve mais de 60 reuniões. Se você achar que 60 audiências públicas não houve discussão, mas é lógico que o plano diretor não vai agradar todo mundo. Não tem como uma lei agradar a todos. E o plano diretor, ele traz uma discussão ampla da cidade. Alguns setores que não se sentiram prestigiados podem realmente se sentir inquietos. Mas dizer que o plano diretor de Goiânia não foi discutido é inverter uma realidade. Lá tem todas as audiências públicas feitas na Câmara, na OAB, fora da OAB, nos bairros, nos segmentos organizados, no Secov, na ADEME, no Sinduscom e até em igrejas houve reunião do plano diretor. Essa questão está fora de cogitação. Teve gente que criticou o plano, que ele acabaria com as áreas de preservação às margens dos córregos. Isso é procedente? Não. Nós temos uma preocupação muito grande, tem uma legislação federal que nós somos submetidos a ela. A margem dos nossos córregos e dos afluentes do rio João Leite, do Meia Ponte, precisam ser preservados. Isso é loucura. Como é que nós queremos pensar amanhã numa geração que tenha sustentabilidade ambiental em Goiânia e permitindo que você cometesse um crime desse? Existem leis que permitem que você possa edificar até 30 metros, existem leis que você permite que até 50 metros, mas a preservação ambiental, ela foi necessária. Mas volto a dizer, a melhor preservação ambiental que nós vamos fazer agora é fazer com que a lei ambiental de Goiânia venha rapidamente para ser discutido com a sociedade. Por exemplo, eu lhe pergunto, o que é que está planejado a montante e a jusante do reservatório? Há poucos dias quase que eu caí de costa quando eu vi alguém discutindo que queria transformar o reservatório de água a montante em área de lazer. Não tinha crime ambiental pior do que esse. Rapidamente nós nos organizamos e demovemos essa ideia do governo do estado de dizer, lá não é um lago de lazer, lá é um reservatório para as águas da região metropolitana de Goiânia. Sanear, né, digamos assim, lógico, a água em Goiânia, né? Assim, a sensação que eu tenho, eu participei, né, de algumas discussões sobre o plano diretor, e assim, a sensação que eu tinha é que de um lado a gente tem os arquitetos e ambientalistas, os técnicos, né, defendendo rigor na legislação, uma ampliação da burocracia do ponto de vista legal,
para a cidade e do outro empresas, empreendedores querendo flexibilizar a legislação para poder os negócios andar e tal. E o vereador fica ali no meio entre um e outro tentando conciliar esses interesses. Mas no final das contas parece que os técnicos prevalecem. E assim, a cidade precisa desenvolver, precisa crescer. E por outro lado, quando a gente vê que os vereadores cedem, mas cedem colocando outorga onerosa para aqui, então dificultando os empreendimentos, dificultando o crescimento da cidade, não? Não, mas nós tivemos um cuidado muito grande. Eu tenho denunciado a toda a administração nossa, tanto na Câmara quanto no município, e aconteceu. Há 10 anos atrás, o 12, eu dizia, Goiânia vai se tornar uma cidade dormitório, o que era o inverso. As cidades que estavam conurbando com Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade, Goianira, eram cidades dormitórios. Né? Sim, o povo sim. morava lá e Exato. trabalhava aqui. Eu disse, vai acontecer o inverso por descaso nosso. E Sim. aconteceu. Hoje, Goiânia é uma cidade dormitório. Os jovens e a mão de obra qualificada está indo trabalhar no polo industrial de Aparecida, Senador Canedo, de Goianira e de outros lugares. Nós agora vamos inverter isso. Eu tive o cuidado, eu fui um dos também que ajudei a relatar, no COMPUR, no Conselho de Política Urbana, que eu tenho cadeira lá, eu represento lá dentro. Nós criamos 4 polos de atividades econômicas em Goiânia, fantástico. Então nós vamos reverter isso, garantir que a mão de obra de Goiânia esteja também em Goiânia, que não migre para as cidades vizinhas e trabalhe lá e venha só dormir em Goiânia. Aí o prejuízo para Goiânia é muito grande. Então o novo plano tenta inverter isso. Então. Nós temos os então polos... o setor produtivo ganhou alguma coisa aí no plano diretor. Uma ascensão muito grande sobre isso. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós temos, por exemplo, saída aqui de Senador Canedo. Nós temos bairros que foram adensados no governo do Ari Valadão, sem nenhum planejamento. Jardim das Oliveiras. Sim. O que nós fizemos para aquela população ficar ali, trabalhar ali, estudar ali? Não tem nada. Jardim do Cerrado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o 12. Pegamos a pobreza e segregamos lá perto de fora de Goiânia, perto do Santuário, na periferia. Sim. O que fizemos para aquela população? Além de dar a casa? Nada. Para lá vai um polo de atividade econômica. Para a GO 010 vai um polo de atividade econômica. Para a saída de Aragoiânia vai um polo de atividade econômica. E para a região noroeste, que hoje é um grande manancial de densidade populacional, vai também um polo de atividade econômica. Cabe à inteligência do executivo implantá-la imediatamente. Tá, mas o setor imobiliário alega também que teve duas restrições importantes no plano diretor. Primeira foi em relação ao gabarito, que antes podia se construir um prédio, chegava até 12 vezes a área do terreno. Hoje chega no máximo a 7,5. Então a primeira restrição. E a segunda é que para chegar a esses 7 vezes e meia a área do terreno tem que pagar uma outorga onerosa. Isso não pode, de repente, prejudicar enormemente o setor imobiliário? Não, ainda não. Porque veja o seguinte, nós estamos estudando o que temos em Goiânia de espaços adensáveis. Se de repente eu quero, o plano diretor de Goiânia vem com a concepção já desde o 031, 171 e também agora desse outro, que eu esqueci o número, ele vem com uma única ideia, uma cidade compacta. Nós não podemos mais espalhar Goiânia. Não é justo. Eu estou lá no Jardim do Cerrado, eu estou lá no Itaipu, que tem 4.200 lotes, só o Itaipu. Cadê o esgotamento sanitário? Eu nem sei quando chega lá o esgotamento sanitário. Sim. Eu não sei quando chega o esgotamento sanitário lá no jardim do outro lado da cidade, quase chegando em Trindade. Esse é o crime urbanístico que nós estamos cometendo. A cidade tem que ser compacta. Para a cidade se ocupar dos espaços vazios, era bom mesmo que mantesse o limitador. Porque nós temos ainda muita área para ser edificada. Pode fazer prédio de 10, de 20, quem quiser fazer a mais, vai ter que pagar um pouquinho a mais. Então nós temos áreas que estão prontas, áreas que estão dentro da malha urbana consolidada, da que nós chamamos do perímetro urbano da cidade, que é fora da expansão urbana, mas dentro da expansão urbana, que nós agora chamamos uma série de outros nomes,
do Beaponte, do João Leite e assim sucessivamente, mas que ela precisa ser ocupada. Ela não pode ficar na expectativa de servir os terrenos contra, inclusive, a lei maior federal, que é a lei que quer que as cidades sejam ocupadas de forma socialmente correta. Ou seja, o imóvel tem a função social. Quando o imóvel tem a função social, você faz uma lei meio a meio, para que você não só verticalize, mas que você também ocupe os espaços que estão na malha urbana. Então a ideia é distribuir então a construção de edifícios na cidade, não concentrar numa determinada região. Isso até um certo tempo. Por isso é que nós permitimos que tenha revisão. Pois é, esse é outro ponto, é a revisão do plano diretor, porque o plano diretor é uma lei especial, né? Ele é uma lei complementar, não é isso? Nós fazemos de 10 em 10 anos. Um quórum especial para votar, sempre, para aprovar. Quórum especial, e fazemos essa revisão de 10 em 10 anos e atualizamos ela de 2 em 2 anos. Tá, mas assim, para vir aqui para o programa, eu dei uma lida assim rápida, né, no plano diretor. Ele é gigante, o texto é imenso, então não dá para ler assim. Na verdade tem que estudar, tem que fazer um curso sobre o plano diretor. Eu até recomendo aí a PUC Goiás organizar uma especialização sobre o plano diretor de Goiânia, porque é uma lei, não só ela é grande, como ela tem repercussões em outras leis também, né? Todas as outras. E outra coisa, é a vestimenta. É o tecido da cidade. Sim. Se você está dentro de Goiânia, não conhece a sua cidade, não conhece os seus planejamentos e tem atividade econômica na cidade, ou social, ou seja qual for, até médica, você tem que conhecer a cidade. Sim. Mas a gente vê lá que o plano remete a muitos anexos. E os anexos, muitas vezes, são mapas. Certo? Eu não sei quantos vereadores tem ali que são cartógrafo, nem arquiteto dá conta de olhar mapa direito, teria que ser agrimensor, né, cartógrafo, topógrafo, para entender do mapa. E a gente olhando os mapas, a gente vê algumas incongruências no mapa. Como é que faz entre o anexo e o mapa? Porque o plano diretor, ele vinculou o mapa. Como é que faz? Se tiver um erro no mapa, é possível consertar? É possível consertar, sim. Já houve erros. Aí tem que passar pela Câmara? Não, nem sempre tem que passar pela Câmara. Tá. Quando você aprova uma lei, você tem uma fase posterior dela que eu considero uma das mais importantes, que é a regulamentação. Por isso é que nós criamos esse interstício de que o plano diretor de Goiânia vai ter vigência a partir de 1º de setembro, para que todas essas possíveis distorções sejam corrigidas na regulamentação. Nós continuamos nos reunindo no Conselho de Política Urbana da cidade, nós continuamos ouvindo a sociedade organizada, inclusive essa dos técnicos, do CAL e de tantos outros que estudam a cidade de forma periódica, do CREA, né, que vive estudando a cidade, eles vão dizer para nós, olha, houve esse erro, houve uma distorção. Nenhuma lei é imutável. As leis são dinâmicas. Então não precisa esperar 10 anos para ser revista a lei. Absolutamente não. Se houver alguma necessidade. A qualquer momento, e agora ainda que nós estamos estudando, antes da vigência, nós estamos fazendo alguns exercícios e provocações. Se tiver erro, na regulamentação do plano diretor, perfeitamente será corrigido. Ok, as leis, assim, leis do uso de solo, leis de edificações, essas leis são dependentes do plano diretor ou têm o mesmo status do plano diretor? Não, elas são complementares ao plano diretor. Por exemplo, o Código de Obras de Goiânia. Eu fui o último que relatei. Ele eram 340 artigos. Eu reduzi eles a 170. Pressupõe o plano diretor. E pressupõe o plano diretor. Ele complementa o plano diretor. Possa ser que lá no plano diretor tenha algum capítulo que influencia uma reforma desses códigos. Ok. Olha, no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos ver também com o vereador, já o último bloco nosso, então vamos ver também com ele os planos políticos dele, como é que ele está vendo as eleições deste ano aí, e entre outros assuntos também relacionados à vida da nossa cidade. Olá, gente boa, estamos de volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos aqui com o vereador Anselmo Pereira, 10 anos de mandato só na Câmara Municipal, além de um mandato de deputado que ele abdicou. Você abdicou por quê? Porque você deixou de ser deputado? Não é melhor ser deputado que vereador? Não, eu tinha ganhado para vereador. Eu fiquei com 3 mandatos entre outubro e janeiro, exercendo o mandato que estava findando, diplomado como novo vereador e diplomado como deputado, para assumir, porque o meu primeiro suplente
era uma prefeita que ganhou lá em Rio Verde, Nelci Spadoni. Ao assumir, eu fui chamado para tomar posse. Fui lá, tomei posse, fiquei 3 dias, e na minha posse de vereador no centro de convenções, na frente do falecido Nion Bernays, eu renunciei o mandato e voltei para vereador. Mas você não respondeu a minha pergunta. Por que você renunciou o mandato de deputado? Não é melhor ser deputado? É porque a população tinha me dado um recado. Ela não me elegeu totalmente deputado. E ela disse para mim, eu não quero você deputado, eu quero você vereador. E deu tão certo que de lá para cá eu ganhei mais 5 mandatos. Então, a população me quer vereador, cuidando das coisas de Goiânia, ou quem não sabe um dia, um vice-prefeito ou prefeito da cidade. Isso é natural. Eu me especializei em Goiânia, porquanto eu gosto da cidade de Goiânia. Você foi eleito, salvo engano, aqui tentando... Foi eleito primeiro pelo PDS. Não, não. PDS. Eu fui, se as pessoas acham que eu não vou falar, eu fui eleito primeiro pela Arena. Arena, que depois virou PDS. Que virou PDS. Isso, pela Arena, isso. Na época do José Eduardo, da Gil Cavalcante, eu lembro desse tempo. Justamente. Aquela época era a época do PDS. Câmara quente, exatamente. E um pessoal muito experiente, muito gabaritado. Dinâmico. Né? Muito dinâmico, exatamente. Eu lembro, assim, o vereador Zé Eduardo era um vereador que enchia os gabinetes do prefeito de representação. Dinâmico, foi um grande vereador, se tornou deputado por um período, pelo PFL, ele foi deputado, tentou 2 eleições e foi frustrante para nós e para ele de não ter sido prefeito de Senador Canedo. Porque eu ajudei na emancipação do distrito de Senador Canedo. Tá. Depois você foi para o PSDB, foi eleito várias vezes, vereador, eu lembro dessa época. Houve uma transição, que eu acho que eu passei na transição pelo partidozinho PDC, um negócio assim, PSD. PSD. Aí voltei ao MDB. Agora, atualmente, antes era PMDB, agora é MDB. Estou no MDB. Você continua, agora você está no MDB. Estou no MDB. Ok. Entendeu? E como é que você está vendo esse cenário político aqui em Goiás? Bom, em Goiás nós temos... O MDB está com o Ronaldo Caiado. O MDB está dando apoiamento ao governador Ronaldo Caiado. Porquanto eu... E um compromisso também de apoiar a chapa, sim, né? Porquanto eu também, eu sou um homem fiel ao partido. Então vou acompanhar esse movimento do meu partido, ligado ao governador Caiado, como também ligado ao nosso prefeito Rogério Cruz. Tá, mas o MDB, em nível nacional, tem muita gente que está dissidente, que não vai acompanhar a decisão nacional do partido de lançar a candidata Simone Tebet, não é isso? Em Goiás também tem MDBista dissidente? Um pouco. Os mais antigos, talvez, aqueles que tinham uma aproximação muito grande com o ex-governador, ex-senador, ex-prefeito, ex-deputado Iris Rezende Machado, esses dão a minha impressão de que eles são, não é dissidentes, reticentes, assim, eles são... Porque tem o Gustavo Mendanha, ele era do MDB, sim, mas não é mais. Agora ele não é mais, é de outro partido. Mas ele levou com ele alguém do MDB também? Deve ter levado alguém que se filiou nas carreiras mas do novo filiado, partido. Né? Filiado. É. Agora, o MDB mesmo, quem estiver com a sigla do MDB em Goiás, por uma obrigação, por comprometimento político, partidário, ao meu entender, deve ser obediente à decisão. Sim, do ponto de vista moral, sim, mas do ponto de vista prático, tem gente que desobedece isso. Bom, mas isso sempre teve, na sua casa desobedece, na Câmara desobedece. Mas vai ter alguém que vai... desobediência, então é possível em política, então, essa desobediência é um negócio complicado. Agora, o que importa é que o que eu penso para Goiânia? Eu vejo uma disputa muito salutar. O Gustavo Mendanha e o nosso governador Ronaldo Caiado, eu vejo isso como bom. Como é que você quer que as coisas aprimorem se você não tem uma disputa e na disputa eu me comprometo a fazer um ótimo governo? Tá, e o ex-governador Marconi Perillo? Qual a chance dele de vir a ser candidato a governo ou ele não vai sair para o governo? Bom, eu não tenho tido... Você não pode responder por não, ele, eu claro, não tenho, mas eu tenho uhum. visto alguns movimentos, vejo que ele está aproximando muito da senatória, né, de senador. É uma outra liderança fantástica de Goiás. Não tem como falar em Goiás sem falar em Iris, Nion, Marconi, Caiado e agora esse novo candidato, o Gustavo Mendanha. Não tem como, você não pode anular as pessoas. Você não pode anular. Como é que você fala em Aparecida e Goiânia e Goiás sem falar em Maguito Vilela, que morreu?
Tá, dos candidatos a presidente aí, a gente vê aí que os Lula e Bolsonaro estão liderando as pesquisas em nível nacional. Eles vão exercer alguma influência na eleição em Goiás? Me perguntaram isso. Eu acho pouco difícil. Em Goiás, acho que em outros estados a candidatura de Lula e do Bolsonaro vão influenciar. Acho que em Goiás não. Ela vai ser muito paroquial, muito nossa, territorial, das coisas de Goiás, né? Parece-me que as pessoas devem se distanciando desse conflito nacional. Então é possível gente votando no Ronaldo Gaiado e votando no Lula? Acredito, perfeitamente. Será que vai? Porque já teve um movimento aqui, Luma, né? Votava no Marconi e no Lula. Sim. Vai ter algum, não sei como é que chamaria, Luca? Bom, o que vai acontecer, professor, Lula, o que vai acontecer é que em Goiás as influências do movimento nacional, ao meu entender, serão muito pequenas. De 10 a 12 a 15% de influenciar o eleitorado. Mas a grande decisão vai ser eminentemente do eleitor goiano. Isso é que é bom. Tá, como é que você vai participar desse processo eleitoral? Aí eu vou acompanhar o que não vai ser partido candidato, determina. Não. Eu sou vereador, ganhei para vereador, estou com 1 ano e 6 meses agora começando de mandato, vou terminar, vou fazer meu mandato, quero servir Goiânia, quero servir a região metropolitana e não tem nenhuma aspiração. Só não será candidato à reeleição se for para prefeito ou vice. Só se for para prefeito ou vice, senão vou... Olha, até agora, né? A minha saúde, o meu tempo, a minha experiência e a minha vontade de servir Goiânia ainda me recomendam a continuar. Agora, tem aquela corrente que eu considero irracional, de dizer que você já tem alguns mandatos, não pode mais. Mas como que não pode mais? Mas baseado em quê? Então, nas gerações do mundo desenvolvido, os mais antigos e os mais experientes, de cara já são os grandes conselheiros das grandes mudanças. Então, quer dizer que à medida que você aprende, à medida que você passa a errar menos, à medida que você influencia para não errar e para acertar, você tem que ser aleijado do processo, isso é um absurdo. Esse negócio de dizer eu quero renovação. A renovação não está na coisa física sua, está nessa mente, na cabeça de você se modernizar, de você ouvir a população, de você dar atenção à pessoa. O cidadão me perguntou um dia, Batista Custódio, que ia me dar uma página para mim e para o Íris, os 2 políticos que estavam com mais mandato em Goiânia. Eu falei, uma página para me dizer por que eu ganhei a eleição? Eu só quero uma frase. Dê atenção dia e noite àqueles que lhe elegeram, aos seus segmentos, à sua cidade e ao seu movimento. A única palavra que faz com que você tenha sucesso na vida pública é atenção. Ela é tudo para que o homem público dê certo. Tá, então, do seu ponto de vista, quais as chances do PT em Goiás esse ano? Mas o PT tem grande oportunidade. No nível nacional, o Lula está bem. Goiás... Eu em Goiás, eu vejo que é difícil o PT eclodir para o majoritário. Mas ele pode fazer uma base grande nas proporcionais, deputado estadual, deputado federal. Quando chega na majoritária, eu pela experiência que eu tenho, vejo que as possibilidades são mínimas, são muito mínimas. Tá, vereador, em relação a Goiânia, voltando a Goiânia, quais os maiores desafios hoje para a administração municipal de Goiânia e para a Câmara Municipal? Primeira coisa é o transporte de massa de Goiânia. Ele precisa ser imediatamente desafiado. Já chegamos a perder só para Curitiba. Tínhamos o melhor transporte de Goiânia. Agora estamos entre os 14º, 15º, pior. Precisa renovar a frota, precisa modernizar o conceito de transporte coletivo no município de Goiânia. Daqui 10 anos, do jeito que está, Goiânia vai ter 1 carro para cada habitante. Sabe qual é a engenharia de trânsito que vai resolver isso em Goiânia? Nenhuma. Sim. Só o transporte de massa de qualidade. E a administração atual da Prefeitura de Goiânia e a Câmara está muito preocupado e já está trabalhando para esse sentido.
Ok, vereador, infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar. Te agradeço muito por ter atendido nosso convite, estado aqui conosco e contribuído aí com o nosso telespectador, que esse é o nosso propósito aqui, levar informações que sejam úteis, né, que sejam vantajosas, digamos assim, para o nosso telespectador, para ele aproveitar para a sua vida, para a vida da sua família, né, para a sua comunidade. Então, muito obrigado. Obrigado a você, professor Daniel, a minha PUC TV, porque eu sou egresso da UCG e da Pontifícia Universidade Católica, que me formei em Direito. É um prazer muito grande poder vir aqui e prestar conta do salário que eu recebo, que os senhores pagam para mim. Nós que agradecemos muito mesmo, viu? Foi muito bom. E para você que nos acompanhou, o nosso abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima.